Muito bem, você viu aí mais uma matéria, então, e a Nicole estava me falando que está aumentando muito o número de crianças com diabetes e problemas cardiovasculares, né, Nicole? O que acontece com essa criançada? A criançada hoje está se alimentando muito mal, né? Tanto pela mídia que a gente tem hoje, enfim, esses fast food que tem brinquedo nas refeições, que às vezes elas nem querem por causa da refeição, só pelo brinquedo, e também pela falta de esporte que as crianças têm. Então é muito videogame, muita internet, fica muito em casa, muita televisão, e acaba ficando sedentário. Então eu estou pegando também bastante criança com colesterol alto, triglicérides alto e que tem uma grande propensão a se tornar diabético, porque já tem na família um histórico presente. Então as mães têm que ficar atentas à alimentação e atividade física das crianças desde pequenininha. A gente ouve muito falar que, ai, que criança gordinha, que bonitinha, né? Mas até quando que é bonitinho? Então, passou dos 2 anos de idade, a gente já está multiplicando nossos adipócitos, que são nossas células de gordura. Então, dos 2 aos 12 é o período de maior produção dessas células. Então, é aí que a gente tem que se preocupar. A partir dos 2 anos, a gente já tem que, sim, fazer dieta para a criança. Não é porque quando ela espichar, ela vai emagrecer, porque aquelas células vão continuar. Ela pode ter uma diminuída por murchar aquela célula, mas ela vai ficar presente para a vida inteira. Ah, então essa história de que virou adolescente, espichou e o problema resolveu é mentira, então? É lorota? Não, a nossa célula, ela incha, né? Nossa célula de gordura, ela retém líquido, ela vai inchando. Aí, se a pessoa emagrece depois dos 12 anos, realmente, com a esticada que ela deu, né? Na puberdade, enfim, aí depois essas células vão murchar só, mas é aquela pessoa que vai a vida inteira brigar com a balança, com o peso, porque aquelas células ainda estão no organismo dela. Vai ter uma predisposição, então. Vai ficar a vida inteira brigando com a balança. É verdade, porque criança é um caso sério hoje em dia, né? Porque na minha época, Nicole, não sei, acho que na sua também, a gente brincava muito na rua, né? Brincava, não tinha esse perigo de hoje em dia, né? Hoje as crianças, elas ficam enclausuradas dentro de casa, né? Então acaba só ficando no desenho, no videogame mesmo, e isso tem se tornado um problema de saúde pública mesmo, né? Sim, e as escolas também, né, hoje já estão se conscientizando, algumas já não estão vendendo mais na cantina refrigerante, salgadinho, fritura, estão vendendo mais produtos assados, naturais, suco. E isso está ajudando bastante. E muitas escolas já têm uma nutricionista, né, responsável lá pela alimentação das crianças. Nossa, isso é muito interessante, porque realmente, na minha época ainda se vendia muita guloseima nas cantinas, né? Mas a gente, ao mesmo tempo, tinha mais atividade física, né? Brincava muito mais. Eu sempre fui magrela, doutora, graças a Deus. Mas é preocupante mesmo, viu? É um fator de risco. Então, essas crianças vão ter mais predisposição a ser diabéticos, então, né? Bom, sem contar que quando alguém engravida, né? Hoje eu falo que a gente tem que tomar muito cuidado quando quiser ter filho, o que você quer deixar para o seu filho. Por quê? Porque a partir todo 3 meses a gente renova nossas células, né? Então, quando a gente engravida, a gente vai estar passando nossas células para o nosso filho. Então, qual célula você quer passar? Você quer passar aquela célula de gordura ou você quer passar uma célula de músculo? No entanto, que a gente tem estudos hoje que já pesquisam por que filhos de atletas já nascem mais musculosos que filhos de pessoas não atletas. Verdade, Nicole, tem essa? Não sabia dessa. Tem, esses estudos são de nutrigenômica, né, bem novo, veio aí com o projeto Genoma, e a gente vai ter muito avanço na alimentação por essa nova ciência. Nossa, então quando a mulher está grávida, essas células, esse transporte de células influencia, então? Sim, porque quando o feto é formado, vai um pouco de célula da mulher e um pouco de célula do homem. E a gente já sabe hoje que tem 11% de células de gordura no nosso organismo. Olha só, gente, que dado interessante. Então, é bom se cuidar mesmo, até para você passar uma carga genética já mais positiva para o seu filho, né? Com certeza, também porque você pode passar uma carga boa ou negativa, né? Olha só, nossa, muito interessante. Vamos falar então agora, Nicole, das consequências da diabetes. O que acontece com o organismo e quais vão ser as complicações que isso vai trazer para a pessoa?
Bom, as consequências do diabetes tem no psicológico, né? Que algumas pessoas, elas têm a alimentação como uma principal atividade, né? Então, quando ela se vê ali que ela não pode mais estar comendo alguns certos alimentos, ela pode entrar em depressão. Nicole, para tudo. A principal atividade dela é a alimentação. Tem gente que tem esse pensamento, que vive para comer. Tem gente que vive para comer, né? A gente tem também os compulsivos alimentares, né? Que eles consomem 5, 6 mil calorias em uma única refeição. Numa única refeição, Nicole? Numa única refeição. O que a pessoa precisa comer para chegar num número desse? É assustador, 6 mil calorias. Porque por dia o ideal é o quê? Umas 2, 3 mil no máximo, né? Antigamente a gente tinha 2.500, né, nos nossos rótulos. Hoje passou para 2.000. Mas isso depende de mulher, homem, atleta, não atleta, né? Eles colocam esses números, né, dos rótulos como uma pessoa de 70 quilos, homem. Mas, então, uma mulher pode estar consumindo até 1.500, 1.600 calorias na nossa faixa etária, assim... No dia inteiro? No dia inteiro. E uma pessoa chega a comer 7 mil numa única refeição? Consome. Os compulsivos alimentares, eles passam um longo período de tempo sem comer, né? Por se martirizar. Aí, depois, eles atacam a geladeira. Tem uns que atacam a geladeira dormindo. Né? Então, a gente usa bastante remédio, né? Os psicoterapeutas usam remédio para evitar esses ataques. Consomem 6, 7 mil calorias e depois se arrependem e acabam usando alguns métodos purgativos. Então, laxante, ou eles provocam vômito. É muito comum isso. Nossa, gente, é um problema muito sério, né? Porque... E também parece que quando a pessoa fica muito tempo sem comer e depois come, tem aquele efeito do organismo acabar absorvendo mais calorias até, né, Nicole? O que acontece é o seguinte, quando a gente passa de 3 horas em jejum, nosso organismo ele entra em estado de alerta. Então, ele não sabe que hora que ele vai ser alimentado de novo. Então, ele guarda todas as energias. Então, o que acontece? Ele guardou muita energia. Quando você for comer de novo, o seu metabolismo está lento. Porque ele ficou com medo de você ficar muito tempo em jejum, ele reservou energia. Então, tem muita gente que acha que está fazendo regime, ficando muito tempo sem comer, ela só está engordando. Não adianta, o negócio é ter uma alimentação balanceada mesmo, comer de 3 em 3 horas. Isso, em pequenas refeições, né? A gente deve fazer almoço e janta, as maiores refeições, e fazer 3 refeições no meio delas, né? Geralmente um lanche, um suco, uma fruta, nada bem pesado, coisas bem pouco calóricas, só para a gente não ficar em jejum. Barra de cereal pode, doutora? Tem gente que fala que faz bem, tem gente que fala que não, que acaba sendo calórico também. O que os nutricionistas falam sobre isso? Assim, a barra de cereal, ela se transforma em febre, né? Por poder ser carregado na bolsa, vendido em qualquer lugar, tem geralmente 90 calorias. Mas algumas barras, elas têm muito colesterol, elas têm muita gordura saturada, principalmente aquelas com chocolate, aquelas com recheio de morango. Que são as mais gostosas, né? Não tem jeito. As barras de cereais que a gente fala que é melhor ser consumida são aquelas só de cereais mesmo. Que aquela aí tem que é bastante granola. Fibra. Isso. Então essa pode. Essa pode. Bom, então tá, né? Vamos voltar nas consequências. Eu acabei ficando impressionada com o assunto das 7 mil calorias numa refeição só. Quais as consequências, então, Nicole? Bom, a gente pode ter uma retinopatia, né? O que é uma retinopatia? É uma doença no olho que pode provocar catarata. Então, por isso que muitos diabéticos têm a vista embaçada. Então, para evitar isso, tem que estar indo no oftalmologista regularmente, para evitar a perca da visão. A gente tem o pé diabético, né? Porque as pessoas que têm diabetes têm uma circulação da cintura para baixo prejudicada. Então, qualquer batida, qualquer calo que ela tenha no pé pode vir a gangrenar, né? Entrar em necrose e a pessoa pode acabar perdendo o pé, perdendo a perna por amputação. Nossa, gente, é muito sério. E tem o problema nos rins também, né, Nicole? São as nefropatias, né? O nosso rim ele fica sobrecarregado quando você tem diabetes. Então, aí, se a sua diabetes é muito descompensada, 600, 700, não consegue abaixar com remédio, nem com atividade física, nem com alimentação, tem a função debilitada dos rins, ou a pessoa tem que passar por transplante, ou ela tem que fazer diálise.
Então, olha só como um problema não controlado pode ter consequências muito graves, chegar a diálise e a transplante de rim por causa de uma diabetes não controlada, né, Nicole? Isso. E eu falo, o diabetes em si hoje a gente não tem muito problema, porque a alimentação do diabético está bem saudável. O problema são essas coisas que acompanham o diabetes, com pressão alta também, problema de doença cardiovascular, derrame, infarto. É por isso que tem que controlar, gente. Olha só, tem um recadinho do João para vocês agora, a gente já volta. Oferta assim não dá pra perder. Se você quer TV por assinatura, internet, banda larga e ainda telefone, você tem que experimentar a NET. Na NET é assim, além de várias vantagens, um canal de programação variado, você encontra o melhor. É claro que eu digo melhor porque o Sorocaba